Graça e paz, igreja, bom dia. Vamos estar dando início ao nosso culto dominical, matutino, entoando o nosso hino número 73 do cantor cristão. 73 do cantor cristão. Um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é o seu cuidado, constante o seu amor, e sem limites sua companhia. E ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu grande, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Vamos orar. Ó Pai querido, eterno, bondoso, misericordioso, gracioso, eu quero agradecer ao Senhor por estar com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo que o Senhor comprou com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós te louvamos porque fomos redimidos dos nossos pecados, perdoados, a nossa culpa foi apagada, o sangue de Jesus Cristo
nos alcançou, purificando os nossos pecados e nos dando acesso ao Senhor. Nós temos livre acesso ao Senhor. Nós amamos, tememos, respeitamos, obedecemos ao Senhor e amamos estar com o Senhor e pertencermos ao Senhor. O Senhor, divina graça nos alcançou. Divino amor nos envolveu e nos trouxe restauração. Nós éramos inimigos, não por vontade sua, mas por erro nosso. Mas o Senhor Deus nos alcançou, mesmo sendo pecadores, falhos e perdidos. O Senhor nos amou primeiro. Gratidão, Senhor. Gratidão ao Senhor. Louvado seja o teu nome, por tão grande feito. E obrigado pelo cuidado, pela proteção, pelo sustento, pela saúde, pela vida, pela família, pela igreja. Por tudo, Senhor Deus, nós te somos gratos. Eu te louvo no nome de Jesus. Amém. 83 do cantor cristão. A cruz de Cristo, pendurado fosse, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo assim, cena que apesar muita gente indo sofreste, tanto creio foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor, sem ti que sofreste, tanto creio foi por mim. Sangue tu verteste pra me salvar, deste tua vida, meu Redentor. Certo estou, foi tudo em me resgatar, sofreste, tanto creio, meu Senhor. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor, sem ti que sofreste, tanto creio foi por mim. Tua morte veio me libertar, grande foi o peso de tal paixão. Teu amor, oh, quem poderá sondar, sofreste, creio em tua compaixão. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor, sem ti que sofreste, tanto creio foi por mim. Toda maldição do pecado meu tu levaste, pois sobre ti, Senhor, gozo, paz, tornei-me um herdeiro. Eu sofreste, tudo creio pelo amor. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor, sem ti que sofreste, tanto creio foi por mim. Os irmãos podem se assentar. Grande privilégio nós temos, como servos do Senhor, de podermos ter a liberdade de culto. Nós somos de um país de Estado laico. Até agora temos plena liberdade de cultuarmos o Deus Criador e sustentador de todas as coisas, quando já em muitos países isso não acontece mais publicamente. Precisa de igrejas subterrâneas e descobertas passam por severas punições. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque ainda temos
esse santo privilégio e por causa dessa liberdade que nós temos, muitas pessoas procuram, quando querem, do jeito que querem, sem se importar e conceituar em as suas mentes da importância de podermos nos reunirmos como igreja e prestarmos um culto a Deus. Dias virão em que as pessoas procurarão igrejas e não encontrarão. Procurarão ouvir a palavra e não terão mais a palavra. Procurarão entrar pela porta, mas a porta já vai estar fechada. Procurarão a salvação e a salvação já não será mais pela graça. Será através da sua própria vida. Aproveitemos a liberdade que nós temos e continuemos a servir a Deus com fidelidade e amor. Jesus, o caminho para o céu, em sua 12ª edição, em sua 12ª mensagem, tendo o subtema desta 12ª mensagem como a parte 3 da mensagem, a importância da fé e da obediência a Deus. Nós temos um texto áureo, que é a divisa desta série de mensagens, Jesus, o caminho para o céu, que está em João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Vamos todos juntos? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós estamos na importância da fé e da obediência a Deus em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Gênesis capítulo 22, versículo 18, que está escrito assim: e por meio dela, das bênçãos que Abraão recebeu, todas as nações da terra serão abençoadas, porque ele, Abraão, me obedeceu. Senhor bendito, contando com a tua graça, a tua misericórdia, a tua longanimidade, nós te pedimos o auxílio do Espírito Santo para estarmos, Senhor Deus, concluindo o terceiro tópico desta mensagem, Senhor Deus, e que vidas possam estar sendo alcançadas, libertas de doutrinas errôneas, libertas, Senhor, de pessoas que são fiéis a estatutos e a regulamentos internos, de pessoas que são prisioneiras de atos e costumes, de pessoas prisioneiras de filosofias de homens, de pessoas que são presas a igrejas que aparentam ser de Deus, mas que de Deus não tem nada, que vivem em doutrina e costume de homens, e dentre eles muitos a doutrina de demônios, dirigidos, rodopiando dentro da igreja, pulando, saltando, gritando, balbuciando palavras ininteligíveis, Senhor Deus, e dizendo que tem o Espírito Santo, que só a igreja deles salva e que fora da igreja deles estão todos perdidos. A única religião é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mas, Senhor Deus, nós estamos falando na religião do religar, do inimigo do Senhor, que é o homem perdido, com o Deus de amor, que é o Senhor, por intermédio do seu favor, por intermédio da graça, que é dom perfeito de Deus, que não é pelo merecimento do homem, mas é pela graça abundante de Deus,
Então, Senhor Deus, nós estamos aqui em nome de Jesus, humildemente, na tua presença, usando da oportunidade que o Senhor Deus nos dá de ainda termos vida e termos ainda, Senhor Deus, canais abertos para que cheguem em outras pessoas, e mesmo que isso, Senhor Deus, deixem as pessoas irritadíssimas e as revoltem até rangerem os seus dentes, mas nós não podemos deixar de pregar a verdade. E eu, Senhor Deus, que sou muito menor do que Paulo, digo, ai de mim se não pregar o Evangelho. É o Senhor que é Deus, é o Senhor Jesus, Deus Salvador, que salvou a humanidade no seu sacrifício na cruz do Calvário, sacrifício feito de uma só vez, sem precisar de mais nenhum sacrifício, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é Jesus o único caminho, a verdade e a vida, é o único Salvador, é o único meio de ser salvo, e não existia nenhuma dessas religiões quando Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E há muitas religiões, e elas têm o seu lugar, nós sabemos disso, nós compreendemos isso, mas o Senhor é maior do que tudo, o seu amor é maior do que de nós todos, a tua verdade é absoluta e a nossa é limitada, mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Usa a nossa vida, usa a nossa boca para transmitir a tua palavra. O céu não é meu, o céu não é desta igreja, não é desta denominação, não é de nenhuma outra denominação, o céu é do Senhor, e no céu entra aquele que o Senhor comprou com o seu precioso sangue. Louvado seja o teu nome, nós te pedimos iluminação do teu Santo Espírito, no nome de Jesus, amém. O amado de Jesus Cristo, nós falamos aqui nesta mensagem, nessas 3 mensagens, da qual concluiremos agora pela manhã, da importância da fé e da obediência a Deus. E eu quero dizer que a obediência a Deus está em um nível superior, porque em 55:8 de Isaías, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, por mais brilhante que seja a mente do líder religioso que implantou uma igreja e com ela uma denominação, e aí com todos os estudos, com todos os teólogos, os mestres e doutores em teologia, difere em número, gênero e grau de tudo aquilo que é conceituado pelo homem. E essas questões elas devem ser compreendidas e entendidas, não para se rebelar, não para chutar o pau lá da barraca, mas para compreender qual seja a altura, a profundidade, a largura e a espessura do amor de Deus, do evangelho cristocêntrico, da verdade absoluta que é de Deus e do amor que Deus tem para com a humanidade de buscar e salvar o que se havia perdido. Há muitas pessoas que se livraram do vício da droga, que se livraram da bebida, da prostituição, de tantos pecados que há no mundo e se filiaram a uma doutrina e a uma igreja, e ali nos modus operandi daquela igreja cumpre fielmente ali o que está dentro da doutrina, da declaração doutrinária, e aí há alguns atos e costumes impostos ali para que as pessoas se moldem dentro lá daquilo, para permanecerem dentro do entendimento daquele que achou que aquele é um entendimento correto e positivo, e fora lá daquilo todos os outros são errados, e aí cria toda essa celeuma entre as denominações, cada um puxando a brasa para a sua sardinha e dizendo, olha, aqui na minha igreja, tem a minha igreja, amados de Jesus Cristo. Há uma igreja universal que não é do Macedo, que é a igreja onde Cristo é o cabeça,
e que se faz parte deste corpo todos aqueles que confessam a Jesus Cristo com a sua boca e com o seu coração creem e com a sua vida obedecem à palavra, ao ensino da palavra, e não aquilo que eu interpreto, mas aquilo que está escrito. Isso é positivo e traz benefícios momentâneos, permanentes e eternos, porque estamos dentro da vontade de Deus. Então nós trabalhamos nesse texto em 3 pontos. A promessa divina feita a Abraão, a bênção universal que está aqui em 22:18 de Gênesis, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E hoje nós concluiremos aqui no cumprimento da promessa. Amados de Jesus Cristo, nós começaremos aqui o cumprimento da promessa que Deus testou a fé de Abraão, e você pode ler o capítulo 22, tudo de Gênesis, e você vai ver aí que é um teste que Deus deu a Abraão, e ele foi aprovado nesse teste que Deus fez com ele. E abrindo aspas aqui, às vezes Deus testa você, às vezes Deus testa a sua fé, às vezes Deus faz alguma coisa para ver qual é a resposta que você dá, até que ponto você pode chegar. O ponto de Abraão foi máximo, tanto é que teve a aprovação total de Deus quando ele foi oferecer Isaque, seu filho, em sacrifício ao Senhor, o seu filho único, aquele filho que lhe fora prometido, ele dando o seu filho para Deus. Mas aí aparece um anjo e mostra um carneiro com chifres presos a um arbusto, e ali há um sacrifício. Tanto Isaque como aquele carneiro, aquele cordeiro, tipifica Cristo, porque o amor de Deus para com a humanidade é muito maior do que o amor que Abraão tinha para com Deus em sua fé e em sua obediência. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui eu queria estar vendo com os irmãos alguns textos bíblicos aqui que dá para compreender a prefiguração, no caso de Isaque, que Deus proveu um substituto, um cordeiro, como já disse, preso nos arbustos. Segundo Pedro, capítulo 1, de 3 a 7. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 3 a 7, que está escrito: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segura aí, Alex. Segura esse texto aí. Olha só quanta riqueza de detalhes tem neste versículo 3 de 2 Pedro, capítulo 1. O seu divino poder nos deu. Isso é uma dádiva suprema, graciosa, que não custa nada, tudo aquilo que nós necessitamos. Nós temos de Deus tudo aquilo que nós precisamos antes mesmo de que existíssemos. Neste mundo que nós nascemos, tem tudo aquilo que a gente precisa para a nossa sobrevivência, para a vida. Viver
é um dom inefável de Deus. Mas uma vida com piedade é uma vida de amor ao próximo. É uma vida que com compaixão, paixão de consideração para não se importar consigo mesmo, para amar ao próximo, para abrir, estender a mão, para alcançar, e não uma mão para chicotear, e não uma mão para apontar, e não uma mão para agredir, mas uma mão acolhedora, uma mão que possa buscar, assim como buscado fomos, por Deus através do seu amor, na pessoa de Jesus Cristo, uma vida não pura e simplesmente viver por viver, mas viver para ter uma vida abundante e alcançar outras vidas por meio do conhecimento. Amados de Jesus Cristo, não se pode compreender esse amor e essa graça na ignorância, desconhecendo, fazendo por empirismo, por impulsos, por eu acho, mas com conhecimento de causa. Então, esse conhecimento é o conhecimento de Deus, é o conhecimento que vem de Deus, porque eu amo a Deus, porque Deus me amou primeiro e amo o próximo. Eu não sou daqueles que têm a máxima, Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua propriamente dita, mas o cuidado aqui é da misericórdia, é do amor, é do acolhimento, é da compreensão, porque eu conheço quem? Eu conheço a Deus, eu conheço o amor de Deus, eu conheço a misericórdia de Deus, eu fui alcançado pelo amor de Deus. Deus se importou comigo. Se ele não se importasse comigo, ele não teria enviado Jesus Cristo para morrer e sofrer no meu lugar. Então eu também tenho que amar ao próximo. Eu não posso apenas querer viver a minha vida, porque aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim amar e viver com piedade, não apenas viver olhando para si mesmo e para o seu próprio umbigo, para a sua família, mas se importando com o outro por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Amados de Jesus Cristo, isso é grande. Essa é a bênção que chegou a nós, para a compreensão de um homem mortal como nós, que tinha uma fé que foi posta à prova e que recebeu a aprovação daquele que provou. E de que, por meio dele, da fé dele, chegou até nós. Porque nesta fé dele, nesta obediência dele, da linhagem dele veio o Salvador do mundo. O Deus que se fez carne, na linhagem dele, que viveu com piedade. É assim que você vive? Você se importa com o outro? Essas questões são coisas para nós pensarmos. 4, Alex. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Aqui dá para colocar, sem sombra de dúvida, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma coisa grandiosa, uma coisa preciosa, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, para sermos participantes da natureza divina. Aquela máxima
humana da síndrome de Gabriela. Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Ninguém muda eu. Se você der lugar para Deus, Deus vai fazer nova todas as coisas. Se você der oportunidade para Deus, você vai nascer de novo. E como presente, você vai receber a vida eterna, terá o dom precioso de Deus, o Espírito Santo, na sua vida, e você vai dizer que não vive mais como você vivia antes. Pois aquele que está em Cristo, uma nova criatura as coisas velhas já passaram. A síndrome da Gabriela acabou. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ninguém me muda. Pai, você não quer mudança, mas se você der lugar para Jesus, você vai ser uma nova criatura. Você vai ter a natureza de Deus. Dessa maneira, você vai escapar da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desígnios. O que eu pensei aqui, eu não posso transmitir do que eu ouvi esta semana, porque é triste, é horrendo, é nojento e não é possível sair da boca de um crente, não é possível sair da boca de uma crente. Que coisa mais absurda do mundo. Que coisa terrível. Vamos lá para o 5? Por esta razão, amados de Jesus Cristo, empenhem-se para acrescentar Presta atenção que o aí é craseado, como se fosse para a sua fé. Acrescente à sua fé a virtude que está na piedade, e na piedade, no amor ao próximo, no amor a Deus, o conhecimento que vem de Deus. Com quem você aprendeu isso? Quem te ensinou isso? Foi Deus. Foi Jesus. Rabi, Rabone, mestre. Amados de Jesus Cristo, Ele está nos ensinando. Pedro aprendeu e está passando conhecimento. Por essa razão, não leve, não empurre de barriga, não faça de qualquer jeito. Lá em 12:1 de Romanos fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por essa razão, é transformação de mente, é mudança. É esse negócio, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ter uma transformação, uma metanoia, uma transformação da mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 6, Alex. Ao conhecimento. Domínio próprio. Há pessoas aí que falam línguas estranhas. E nessas denominações onde se falam as línguas estranhas, só as pessoas que falam línguas estranhas são separadas para o santo ministério de pregar a palavra de Deus. Mas uma das coisas, amados de Jesus Cristo, que se precisa ter é o domínio próprio. Irai-vos, mas não pequeis. Aqui é sair água doce e água salgada. Aqui é em fazer coisas boas e coisas ruins. O domínio próprio eu posso
todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso todas as coisas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Eu decido. Eu sei o que é bom para mim e eu sei o que é ruim para mim. Eu sei o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Eu sei discernir. E ainda que eu vá explodir, eu me impluda. Mas eu não erre, eu não transgrido, eu não peco, eu não falo palavras frívolas, eu não... É o conhecimento, domínio próprio, e é o domínio próprio. A perseverança em continuar sendo controlado pelo Espírito Santo. É o que eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou no meu trabalho, eu sou em qualquer lugar. Eu não sou uma coisa aqui, uma coisa em casa, uma coisa fora de casa. Eu sou guiado por Deus aqui, sou o templo do Espírito de Deus aqui, sou o templo do Espírito de Deus em casa, sou o templo do Espírito de Deus no trânsito, sou o templo do Espírito Santo de Deus a 100 quilômetros, a 200 quilômetros, a 1000 quilômetros, a 5.000 quilômetros, a 100.000 quilômetros. Porque o que está comigo aqui está comigo em todos os lugares. Ele diz em 13:5b de Hebreus: eu nunca te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei. 28:20 de Mateus: estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Eu pertenço a Deus. Então, se Deus está em mim, eu tenho que ter consciência de que eu não estou só, de que eu não posso transgredir contra o Espírito de Deus. Amados de Jesus Cristo, como aqui no caso de Abraão, o Jeová Jireh provê o domínio próprio na sua vida. O Jeová Jireh provê temperança. O Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, há de te fazer ser manso, humilde, obediente, santo em toda a vossa maneira de viver. Oh, amados de Jesus Cristo, o versículo 7, ó, permanece a perseverança e a piedade, a fraternidade. Oh, irmãos em Cristo, não atente cada um para o que é seu, ou somente para o que é seu. Isaque é meu filho, não vou estar repartido com o Senhor de maneira nenhuma. Que Deus é o Senhor que prometeu e agora me pediu que eu lhe desse. Que Deus é o Senhor que me deu essa casa e agora eu perdi essa casa. Que Deus é o Senhor que me deu esse carro e agora eu perdi esse carro. Que Deus é o Senhor que me deu esse filho e agora tirou. Que Deus que é o Senhor é o Deus que nos chama à piedade, e a piedade nos transporta para que essa piedade alcance outras pessoas, que essa fraternidade seja feita no amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, porque Deus é amor. Amados de Jesus Cristo, as implicações que traz, que vão além daquilo que propriamente é visto, porque Deus vai expandindo, vai alargando e mostrando para a compreensão, que tem como propósito a transformação da vida, a mudança da vida, a mudança da sua fé, do seu comportamento, da sua maneira de crer, da sua maneira de ser, para que você possa estar dentro dos conformes da vontade de Deus como Ele quer, não do jeito que você quer, assim como Jesus ensinou, não a minha vontade, mas a sua vontade, não os meus caminhos, mas os seus caminhos.
Essas questões são questões desafiadoras. Não é utopia. São ensinos permanentes e perpétuos estabelecidos pelo Todo-Poderoso para que possamos estar no caminho. Abraão experimentou isso. Abraão, ele foi prova viva do Deus que provê. Mas no caso de Jesus Cristo, não houve intervenção nem no último momento. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Isaque era um filho único, prometido, que foi oferecido a Deus em obediência e amor que Abraão tinha para com Deus. E isso trouxe para Abraão bênção para ele, para toda a sua família e para toda a sua descendência. E Jesus é o único Filho de Deus que, por amor aos homens, foi sacrificado no meu lugar, foi sacrificado no seu lugar, no nosso lugar. É como está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz: mas nisto o quê? Demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em o nosso lugar, apesar de sermos ainda pecadores. Então, o propósito, essa demonstração de João 3,16, porque Deus amou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados de Jesus Cristo, em Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Põe o 38 aí, Alex. Faz favor. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o amor de Deus. Essa é a misericórdia de Deus. É a substituição. Não é Isaque. Essa é a substituição. Não é Maria. Essa é a substituição. Não é a minha igreja. Essa é a substituição. Não é as denominações. Esta é a substituição. Não é as filosofias. Esta é a substituição. Não é o estatuto e nem o regulamento interno. Esta é a substituição. Não é o jejum. Esta é a substituição. É Cristo. É isso que nos alcançou. É isso que nos salvou. E é isso que nos ensina a agirmos da mesma forma como. Porque nós somos como astros no mundo. Esta semana, na cidade de Jacupiranga, para ver se a energia chegou mesmo lá no lugar, o Pedro ligou lá, botou os fios. 2 horas da manhã, eu fui lá no outro quarto, Marcelo, vamos lá ver se a luz acende.
Eu tenho uma lanterna de cabeça com muitos lumens, né? E aí coloquei aquela lanterna à minha cabeça e fui andando, e quando se mexia alguma coisa aqui ou ali, se virava e me veio a luz de Cristo brilhando em nós e nós refletindo esta luz. Chegamos lá, apertamos o interruptor e a luz acendeu. Quando Cristo veio na nossa vida, nós éramos trevas. Quando Cristo veio nas nossas vidas, nós estávamos destinados à morte. E o start, a luz de Cristo está em nós. Então nós temos que refletir Cristo. Então quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver Cristo. E graças a Deus, isso não nos custou nada, apenas acreditamos, conhecemos, aprendemos e executamos no temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. O amados de Jesus Cristo, assim como o cordeiro substitui Isaac, Jesus, o cordeiro sacrificial, que substituiu a humanidade, oferecendo salvação e vida eterna a todos os homens. Tenho consentimento seu, meu irmão, que está assistindo agora, que é da cidade de Indaiatuba, e que me mostrou, e eu postei no grupo interno da igreja, nas mulheres cristãs em missão, e na União Masculina Missionária, o seu testemunho de 45 anos servindo uma denominação, e de que, segundo sua palavra, o homem tomou conta. Na minha visão, foi o inimigo das nossas almas, que substituiu a palavra pelo Deus me disse. A palavra que é Cristo, que está em João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, o Logos, o verbo vivo, esta palavra que ele diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, a palavra é a Bíblia Sagrada. Conversava essa semana com um vereador na cidade de Jacupiranga e falava para ele da leitura bíblica ininterrupta que começamos aqui na cidade de Barueri, fizemos as 3 primeiras versões, e na segunda culminou com a Semana da Cultura Cristã, para levar para Jacupiranga e fazer em Jacupiranga. Ele se interessou, porque mexe com gente traz voto, traz publicidade, mas para levar para a cidade a palavra de Deus, onde constatei aqui em 2 Crônicas, lendo genealogia, pessoas se rendendo a Jesus Cristo sem nenhum apelo, sem nenhuma ilustração, sem nenhuma eloquência, apenas lendo Bíblia, pessoas se rendendo a Jesus, sendo libertas, sendo curadas. Houve um testemunho lá, que é conhecido já da nossa igreja, de uma moça que me procurou em uma noite de sábado, de uma noite de sexta-feira, disse que se havia envolvido em um relacionamento e estava querendo se afastar desse relacionamento, já fizera de tudo para se desvencilhar desse relacionamento. Eu disse para ela, para que você creia que existe um Deus, e o Deus que nós estamos adorando aqui, lendo a palavra dele, existe. Ele vai ligar no seu celular para desfazer o seu relacionamento. E fui atender outras pessoas e ela veio chorando ao meu encontro, chorando e dizendo, pastor, ele me ligou agora, dizendo que não quer mais nada comigo. E eu não tinha como escapar dele. É para que você veja que Deus é Deus. E a palavra de Deus é perfeita.
A palavra de Deus, ela alcança, transforma, quebra os grilhões, destrói as barreiras. A luz espanta, dissipa as trevas. E o inimigo não tem mais poder sobre a vida daquele que tem Jesus. O amados de Jesus Cristo, essa substituição, essa dádiva, esse sacrifício espontâneo que ele ofereceu para salvar-lhe, tem a importância de fazer você uma fiel testemunha, fazer de você um crente, obediente como Abraão, para com uma fé como Abraão. Por que que você não submete-se mais a Deus, obedece mais a Deus, você serve a Deus? Está presente aqui alguém hoje pela manhã que estava no pronto-socorro, muito mal, e que me ligou. Ele não, que ligou foi a esposa que está presente, pedindo oração. E do lado tinha alguém mais enfermo do que ele, já desfalecendo, e sendo apoiado pela irmã que aqui está presente, e pediu oração, e a oração da fé salvará o doente, e se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Os dois melhoraram, e os dois estão aqui. Não é? É o Deus que salva. É o Deus do amor. É o Deus da graça. Não me pergunte que oração é aquela. Me pergunta que Deus que é esse, que atende a oração de um pecador. É um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. A menininha lá da luz também está bem. Quantas vidas Deus tem curado. A oração da fé salvará o doente. Eu sou um soldado. Deus é tudo. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Amados de Jesus Cristo, em Deus. Pode fechar todos os meus canais aí, viu? Você é bisbilhoteiro da minha internet, que me denuncia eu por isso, por aquilo e por aquele outro. Um dia eu vou surpreender você com um documento que eu tenho. E aí eu quero ver você recolher as penas que você soltou aí pelo mundo nesses 23 anos que eu sou pastor. Quero ver o que você vai fazer grande 33 do grande arquiteto. Quero ver o que você vai fazer. Deus vai tampar a sua boca para sempre. Deus é eterno. Você não. Você é falível. Embora você senta lá e tenha uma denominação inteira e você acha que você é dono dela, Deus te repreenda. Em Deus faremos proeza. É em Deus. Obedece a Deus. Deus nos chamou para andarmos na presença dele. E se andarmos lá na presença dele, nós temos paz com Deus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ainda que você não perdoe pecado de ninguém, você deve ser perfeito. Mas Deus é santo. Ele perdoa pecados. E diz, e dos teus pecados, eu não me lembrarei jamais. Que Deus, pois, possa nos abençoar no nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a noite, se Deus nos permitir.